Minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. O nosso objetivo é estudar o Espiritismo todas as quintas-feiras com vídeos e aos domingos ao vivo às 19 horas pelo YouTube. Eu apresento todo esse trabalho, meu nome é Paulo Ramos, com o intuito de conhecermos a doutrina espírita. O objetivo é esse, estudar a doutrina espírita como ela foi elaborada e codificada por Allan Kardec, com os espíritos superiores. Logo após a nossa vinheta. Aqui está o tema hoje do nosso estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, reconciliar-se com os adversários, está no capítulo 10. Aí está a capa do livro, da tradução de José Herculano Pires, a melhor tradução que eu considero, da editora LAC. Kardec, ele apresenta logo uma parábola do nosso Mestre Jesus, dizendo o seguinte: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último centil. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26. E Kardec comenta o seguinte no item 6. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. O espírito mau espera aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou em suas mais caras afeições. Prosseguindo, continua Kardec: os espíritos vingativos perseguem, sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio, entre aspas, morto o cão, acaba a raiva. Continuando, Kardec diz: é necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Então está aí, né, essa perseguição feita pelos espíritos vingativos que perseguem as pessoas e causando a obsessão. No mais alto grau seria a subjugação e a possessão. Continuando, ainda diz Kardec: o obsedado e o possesso são, pois, quase sempre, olha o que Kardec diz, né? Quase sempre, nem sempre, vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Fizeram mal e esses espíritos agora desejam a vingança. Kardec ainda diz: Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Muitos espíritas não gostam dessa afirmação, né, da punição, mas é lei de Deus. Deus permite a situação atual, ou seja, a vingança dos espíritos vingativos, para punir do mal que fizeram aos seus semelhantes, por haverem faltado muitas das vezes com a indulgência e a caridade e deixando de perdoar os seus semelhantes. Continuando, diz Kardec: importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenha praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Esse é um dos benefícios que o Espiritismo nos oferece. Importa, pois, com vistas à felicidade, ou seja, à tranquilidade futura,
reparar o mais cedo possível essas faltas, perdoando os inimigos. O que é perdoar os inimigos? Lembrando, é não guardar mágoa, rancor, ódio e desejo de vingança. Esquece, né? É assim que nós perdoamos os nossos semelhantes. Continuando, diz ainda Allan Kardec, dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Ele fez a sua parte, então Deus não permite que esses espíritos vingativos venham atormentar essas pessoas que praticaram o perdão. E ainda diz Kardec, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último centil, ou seja, até que a justiça divina seja completamente satisfeita. E nesse livro, O Sermão do Monte, do professor Severino Celestino da Silva, ele nos traz uma tradução integral do hebraico para o português, das cópias mais antigas do Evangelho, quando diz o seguinte: apressa-te em te reconciliar com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz te enviará para a prisão ou cárcere. E eu verdadeiramente te digo, é Jesus, né? Não subirás dali até que tenhas pago o último prutá. Prutá é uma moeda antiga judaica, né? Então, o que significa isso? Nós não sairemos dos mundos de provas e expiações enquanto nós não reconciliarmos com os nossos inimigos, enquanto estamos a caminho com eles. Porque nós não subiremos, não elevaremos para mundos melhores enquanto não quitarmos as nossas dívidas. Meus amigos, ficamos por aqui. Agradeço muito a sua participação nos nossos estudos. Todas as quintas-feiras o canal Caminho Espírita está com os seus vídeos aqui no canal e pelo YouTube às 19 horas, aos domingos, sempre ao vivo aqui junto com vocês. Muito obrigado, se inscreva no canal se você gostou, compartilhe com seus amigos para que todos possam se beneficiar com a doutrina espírita. Muita paz.